A tecnologia por trás dos jogos pode ser bem cruel, mesmo quando a intenção é trazer diversão e emoção. E isso fica ainda mais pesado quando o jogo tenta entregar tudo isso ao jogador. Por causa disso, incontáveis NPCs e até outros acabam sendo sacrificados no processo. Essa história começa com o homem encarando a tela do computador enquanto joga. Ele comenta que está exausto, mas a vida real também o cansa com facilidade. Ele é um soldado e vemos que perdeu uma das pernas em combate. Depois de se levantar com dificuldade da cadeira onde jogava, ele se joga na cama. Para alguém que perdeu tudo, só sobraram os vícios, bebida e cigarro. O que fica claro ao vermos o estado da casa. Deitado, com o rosto avermelhado de tanto beber, ele se culpa e se afunda em arrependimentos. Enquanto reflete, seus olhos vão se fechando, como se estivesse só cochilando. Na cena seguinte, ele escuta alguém o chamando. Ainda cansado, ele abre os olhos devagar e reclama do barulho. Agora vemos uma mulher linda, com curvas bem marcadas e que também está deitada. Ela fala de uma dor de cabeça, achando que é ressaca da noite anterior. Mas aí ele nota o cabelo longo dela e entra em choque. Ele percebe que sua voz e seu corpo mudaram, agora é de uma mulher. Ele nem consegue entender direito o que está acontecendo, mas uma coisa chama mais atenção do que tudo. Suas pernas estão de volta. Ele não sabia se aquilo era real ou apenas um sonho, mas o toque, a sensação, tudo parecia muito vívido. Enquanto ainda passava a mão pelas pernas, uma voz masculina o chamava, e ele se assusta, pensando se aquele era o nome dele agora. Ele responde dizendo que acabou de acordar e pede um momento. A pessoa do lado de fora aceita esperar. O lugar onde estava não parecia nada com o mundo dele. A arquitetura era diferente, lembrava algo como o Oriente Médio ou Ásia Central. Tudo parecia antigo, como se tivesse em outro tempo. Então, como num estalo, ele teve uma ideia. Talvez isso fosse como naqueles mangás ou light novels onde o protagonista reencarna em outro mundo. Ele olha para as pernas, respira fundo e tenta se levantar devagar. Ao conseguir, sorri. Fazia tempo que não se sentia como era bom ter duas pernas. Ele se veste e repara nas roupas. Mesmo com outro corpo, e talvez em outro mundo, tudo indicava que ele ainda ocupava uma posição militar. Ele sorri de canto e pensa que não fazia ideia de quem era o dono original daquele corpo. Então era melhor agir com cuidado. Logo depois, o homem do lado de fora entra na tenda. O protagonista observa bem, e a sua primeira impressão o deixa chocado. Era um homem enorme, com um ar assustador, como se fosse capaz de devorar alguém. Nem mesmo quando era soldado viu alguém assim. Mas o homem se ajoelha diante dele. Nesse momento, o protagonista entende que agora está no comando. Mesmo diante de alguém tão intimidador, ele tenta manter a calma e pergunta o que está acontecendo. O homem, ainda de cabeça baixa, pede desculpas e diz que precisa dar ordens sobre o que fazer com os prisioneiros. O protagonista se assusta com essa conversa. O homem explica, são 20 rapazes e 32 mulheres, e que as mais novas já tinham designadas para servir os guerreiros. Nenhum guerreiro queria mulheres que não soubessem andar a cavalo. O protagonista entra em choque. Como sair daquela situação sem transformar ninguém em escravo? Aos poucos ele percebe que essas pessoas não são soldados, são bandidos sob seu comando. Isso era insano, ele precisava dar um jeito. Pergunta se era mesmo necessário vendê-los como escravos. Sem saber, o protagonista estava liberando uma aura intimidadora. O homem, assustado, diz que se era sua vontade, então não venderia ninguém. Diz também que vai enviar os prisioneiros de volta para suas famílias. Ele agradece e diz que retornará à tenda. De volta à tenda, o protagonista pensa que resolveu um problema, mas não fazia ideia de como liderar uma gangue de bandidos. Enquanto pensa nisso, escuta gritos do lado de fora. Ao sair, vê uma cena horrível, os guerreiros maltratando os prisioneiros que gritavam e choravam. O cheiro forte de sangue enchia o ar. O protagonista percebe que não escapou do sofrimento que viveu antes. Na verdade, tinha entrado em um novo inferno pessoal. Como soldado, ele já viu muita gente morta, mas fazia tempo que não sentia aquele cheiro metálico do sangue. Um subordinado se aproxima e pergunta pela senhora Harel. O protagonista diz que está tudo bem, mas quer saber o que está acontecendo ali. Aponta para os corpos. O homem diz que está apenas seguindo ordens que ela deu, mandar os prisioneiros para suas famílias. O protagonista fica em choque. Suas ordens foram mal interpretadas. A maioria daquelas famílias já estava morta. Ele percebe que os subordinados entenderam tudo errado. Mesmo com raiva e de coração partido, percebe que todos o olhavam. Para manter a farsa, diz que era isso mesmo que tinha mandado fazer. Um deles ri e lembra que ela bebeu 5 garrafas de bebida mais forte na noite anterior. De volta à tenda, sozinha e ainda com a garrafa, ela ouve alguém chamando-a de Senhora Salvadora. Ela diz que está tudo bem, mas aqueles nomes, Harel e Johan, ficam martelando na mente. De repente, ela lembra,
são personagens do jogo Astarik War of Humanity, um RPG adulto que ela jogava, um jogo estratégico com liberdade de escolhas e ilustrações bem ousadas. Ele tinha jogado mais de 200 horas. Agora tudo fazia sentido. Ele estava no corpo da vilã, Hercella, a louca, chefe do terceiro capítulo do jogo. Ela lidera uma tribo de nômade que invade o Império, sendo uma das chefes mais difíceis. Quando jogava, levou o dia inteiro para derrotá-la. Mas a maior revelação: essa personagem não tem futuro. Em qualquer rota de jogo, ela sempre perde. É capturada e vira escrava até morrer. Mesmo que derrotasse o protagonista e tomasse o Império, acabava sendo destruída pelo chefão final. Sabendo disso, ela decide que não vai seguir o mesmo destino do jogo. Enquanto pensa num plano para mudar tudo, alguém a chama dizendo que estão chegando à cidade dos Ordos. Ela sabe que precisa agir logo para escapar desses bandidos e ter alguma paz nesse novo mundo. De longe, os guardas da cidade veem a comitiva chegando e reconhecem a bandeira. As portas se abrem. Lady Hercella está de volta. Servos se curvam em seu respeito. Ela anda pelo lugar observando tudo, pensando que esse tratamento é só porque ela é filha do chefe, mas no fundo sabe que todos ali são apenas bandidos com os dias contados. Um subordinado pergunta se ela vai ver o Sr. Siren. Nervosa, pergunta se há algum problema. Tremendo, ele diz que não. Ela decide que será a última vez que vai vê-lo. Enquanto isso, o próprio Siren, com raiva, se pergunta por que ela voltou. O chefe é informado. Sua filha retornou. Aproveitando o tempo que tinha antes de reencontrar o líder da tribo, ela usou aquele momento para revisar seu plano mentalmente. Precisava convencer o chefe a deixá-la sair legalmente e virar cidadã nas terras do oeste. Por mais que quisesse apenas fugir, sabia que isso a faria virar uma fugitiva para aqueles bandidos lunáticos. O oeste, naquele momento, era o único lugar com um mínimo de segurança. Depois de caminhar por um corredor até a sala do chefe, ela passou por alguns servos ajoelhados na porta, que pediram a permissão para ela ser recebida. Ele autorizou a entrada. Era a primeira vez que ela pisava naquele lugar, mas entrou com firmeza. Afinal, aquilo era sua chance de sobreviver. Mesmo com medo, ela sabia que não podia demonstrar fraqueza diante daquele leão em forma de homem. Ao se aproximar, o líder a encarava com desprezo, se perguntando o que a filha queria aparecendo ali. Enquanto o homem tentava se adaptar ao corpo e à situação, ela também precisava de coragem para convencer aquele homem. Ele foi o primeiro a falar, zombando dela, dizendo que já fazia 3 meses de que havia saído empunhando uma espada, dizendo que conquistaria tudo e que não esperava que ela voltasse por vontade própria. Ela pediu desculpas com humildade, o que o deixou um pouco desconfiado. Naquele ambiente, todos costumavam a ser frios e se humilhar uns aos outros. Então, ele queria entender o que ela estava tramando, fingindo ser uma jovem educada. Agora o ex-soldado, com o pai da dona original do corpo à sua frente, ficou confuso. Pensou que talvez pudesse se dar bem, mas logo lembrou que a garota era considerada uma das vilãs finais da parte oriental do jogo. Devia haver algo na história dela que o jogador nunca soube. Enquanto isso, o pai dela continuava frio e impaciente. Sabia que a filha não estava ali por preocupação. Ele queria que ela fosse direto ao ponto. Ela, mantendo o respeito, disse que queria ir até o Império do Leste. Ele riu e perguntou se tinha ouvido certo. Ela então o corrigiu, não estava dizendo que ia, estava pedindo permissão para ir. O líder sabia que aquilo era delicado. Perguntou se ela tinha vontade de morrer. Por mais que entendesse a curiosidade dela sobre a terra natal da sua mãe, lembrou que, para o povo de lá, os da tribo eram considerados bárbaros, verdadeiros animais, e perguntou se ela realmente achava que seria tratada diferente por ser mestiça. Ela só conseguia pensar em sair dali o quanto antes. Se uma guerra estourasse, ela não queria estar no meio. Foi então que ela disse que sabia do plano dele de conquistar as grandes planícies. Isso chamou a atenção dele. Ele bateu com a caneca na mesa, irritado, dizendo que não se falava dessas coisas em voz alta. O ambiente ficou pesado. Mas ela tentou se manter firme. Explicou que era justamente por isso que queria ir para o Império. Usaria o chamado método líder para conseguir o que queria. Era uma estratégia arriscada, mas era tudo que tinha no momento. Ela disse que os guerreiros da tribo eram fortes e estavam ganhando território. Logo chamariam a atenção do Império do Oeste. O pai dela sabia que isso era verdade. Sempre que avançavam pelas planícies, acabavam sendo atacados. Então ela sugeriu uma solução simples: enganar o Império. Explicou que havia uma instituição chamada Academia Renascente, que aceitava jovens promissores. Normalmente, só imperiais podiam se inscrever, mas com um sistema de admissão especial, pessoas de fora também tinham certa chance. Tudo o que ela precisava era de uma carta de recomendação. Claro, isso era só uma desculpa.
Ela disse que se prometessem não invadir o Império e ela ficasse lá como refém diplomática, isso evitaria um confronto. O pai dela disse que até fazia sentido, mas perguntou se ela realmente achava que o Império deixaria suas terras serem ocupadas por causa dela. Ele deixou claro, se estivesse no lugar deles, simplesmente a descartaria. Mas ela garantiu que isso não aconteceria. O Império queria evitar uma guerra total. O chefe, agora mais calmo, deu um sorriso torto, mas estava vendo lógica nas palavras de sua filha. Seus olhos brilharam por um momento, mas ele deixou claro, não lutaria por ela. Ela já sabia disso desde o começo, mas apontou que os inimigos não sabiam disso. Ao contrário do Oeste, que entrava em guerra se alguém da realeza fosse capturado, o povo deles não eram assim. Ele ficou surpreso com o quanto ela sabia sobre o Império, mesmo sem nunca ter estado lá. Disse que ela ainda precisava responder algumas perguntas para conseguir sua liberdade. Liberando uma aura intimidadora, ele perguntou se ela achava que a conquista deles terminaria por ali. Ela respondeu com algo que o deixou boquiaberto. Era o momento ideal para virar os cavalos e invadir o Império. Ele quis saber o que ela faria caso, mesmo depois de um acordo, eles traíssem. Ela respondeu que o prazo de inscrição na academia era de 3 anos e quando esse tempo passasse, ela voltaria para a Ordo. O chefe ficou pensativo, batucando na mesa e de repente caiu na risada. Disse que, para alguém que só sabia morder, a filha tinha aprendido a falar com uma cobra. Ficou sério outra vez e disse que ela estava autorizada. Poderia fazer o que quisesse, mas que se apressasse, seria chato se uma guerra começasse antes dela se formar. Ela agradeceu e disse para ele não se preocupar. Pensava nele apenas como um traidor. Depois dessa conversa difícil, tudo o que queria era um bom banho quente. Fazia tempo que não sentia esse tipo de conforto. Toda a tensão parecia derreter. Olhando para sua mão, pensou que não queria mais se envolver com aquele grupo de loucos. A lembrança das execuções dos prisioneiros ainda deixava enjoada. Durante o banho, apertou os punhos com força. Não adiantava ficar remoendo aquilo. Ela não os veria novamente. Desde o começo, seu plano era denunciar toda aquela gangue. Já fazia 15 dias que ela estava ali. Um pensamento estranho passou por sua cabeça. O que aconteceu com o verdadeiro dono do corpo? O soldado que gostava de beber? Será que trocaram de corpo mesmo? Ou será que ele morreu? E se ela morresse ali, será que voltaria para o seu mundo? Olhou para sua imagem refletida na água. Era inegavelmente muito bonita. E comparado ao corpo antigo, com uma perna só e fora de combate, aquele corpo mesmo feminino era muito melhor. Ser uma moça linda naquele mundo era uma vantagem. Enquanto pensava nisso, alguém gritou seu nome. Assustada, ouviu dizendo que o equipamento que havia pedido antes da última missão estava pronto. Curiosa, ela foi verificar. Para sua surpresa, eram luvas feitas de ossos de escama de um monstro que ela mesma havia caçado. Como o material era raro, só conseguia fazer uma peça. Ao abrir a caixa, viu que era uma garra. Na hora, lembrou do jogo. Era com essa arma que, mesmo ferida, derrotava vários soldados e ganhava vantagem sobre o protagonista. Era uma relíquia imperial, muito resistente. Lembrou da luta final, com a espada do herói toda arranhada, e ela com uma perna perfurada e uma flecha no ombro, ainda assim lutando como se nada tivesse acontecido. Foi por isso que ficou conhecida como Harel, a Louca. Até o último segundo, mesmo com a espada do herói pronta para o golpe final, ela não demonstrou medo. A arma na caixa era a mesma daquela batalha final, a manopla. Ao vê-la brilhar, uma aura de gelo se espalhou. Não era um equipamento comum. Talvez por ser feito de um monstro muito poderoso. Mesmo com estatísticas físicas não tão boas, usar aquilo por muito tempo seria um desafio. Quando as criadas perguntaram quando ela pretendia partir para o Império, Harel percebeu que os boatos já tinham se espalhado pelo palácio. E não era de se estranhar. Afinal, a herdeira direta de Khan estava sendo enviada para um país rival. Ainda assim, ela respondeu que sairia na noite seguinte. E assim foi feito. Na noite seguinte, próxima à fronteira, ela já estava acampando ao lado de seu fiel subordinado, Johan. Johan avisou que, em meio-dia de viagem, chegariam à fronteira. Com um olhar sério, disse que talvez fosse tarde demais, mas havia algo que queria dizer. Mesmo sabendo que ela seguiria sozinha para o Império, não conseguia deixar de se preocupar. Ela estava decidida, mas a preocupação sincera dele a surpreendeu. Nunca pensou que alguém daquele grupo de sacadores pudesse realmente se importar com ela. Johan era, de longe, o mais próximo dela. Era até engraçado. Pessoas como ele, rudes por fora, eram as que mais se importavam. Fazia tempo que não sentia esse tipo de amizade, como quando era apenas um soldado. Com um sorriso confiante, ela respondeu que aqueles fracos imperiais não seriam capazes de fazer nada contra ela. Na manhã seguinte, chegou sozinha à fronteira, mas ao contrário do que esperava, foi recebida com hostilidade. Ficou desconcertada. Não era bem aquilo que imaginava.
Diante dela, viu a bandeira de um homem lendário, o mesmo que havia liderado os humanos ao lado de 12 cavaleiros e conquistado 5 reinos, expulsando todas as outras raças do continente e criando uma terra exclusiva para os humanos. Era um país mais poderoso do jogo e o protagonista pertencia a ele. Mas, apesar de sua força, o Império enfrentava duas grandes ameaças: os Homens-Fera das planícies geladas do norte e o reino de Kahari. Na época, o Império teve que erguer uma imensa muralha na fronteira, a Grande Muralha de Beringia. Como vindo do leste, Harel sabia que não seria bem-vinda. Para evitar conflito, levantou uma bandeira branca sinalizando que tinha vindo em missão de paz. Mas os soldados da fronteira não pareciam acreditar. Ela era inimiga, bem ali na frente deles. Falavam em outra língua e ela não entendia uma palavra. Isso a incomodou. Nunca pensou que falassem idiomas diferentes. Por mais que tentasse entender, as palavras não faziam sentido. De repente, uma sensação estranha tomou conta dela, como se algo estivesse mexendo com sua cabeça. Sentiu-se tonta, levou a mão à boca e teve que se agachar para não desmaiar. Foi então que um dos soldados se aproximou e perguntou se ela conseguia entendê-lo. Chamou-a de Bárbara várias vezes, mas Harel era uma guerreira. Mesmo abalada, levantou-se devagar, sem desviar o olhar. Com firmeza respondeu que era desrespeitoso tratar uma filha de Sirin daquela forma. Mas logo percebeu que o jeito como falava estava estranho. As palavras saíam de forma esquisita, como se fosse uma tradução mal feita. Um ancião que estava atrás do soldado comentou que o feitiço de tradução ainda precisava de ajustes. O soldado quis confirmar. Ela era mesmo descendente direta de Shagar? Ela sentiu e disse seu nome, Harel. Só de ouvir o nome, o soldado já ficou desconfiado. Ele perguntou se ela era a famosa lança de Kahar. Isso a irritou profundamente. Num gesto rápido, encostou a ponta da espada no pescoço do homem com uma voz ameaçadora. Perguntou se ele estava cansado da vida. O soldado congelou, como se visse um demônio diante de si. Os outros guerreiros se preparavam para agir, mas ele os impediu. Disse que não havia necessidade de lutar, que ela provavelmente explicaria o motivo de estar ali. Harel então guardou sua espada, mas manteve o olhar duro. O soldado, mais calmo, perguntou o que trazia a princesa àquelas terras. Ela mostrou um pergaminho e disse que trazia uma carta de seu pai e um pedido de paz. O guerreiro ficou em choque. Mal conseguia acreditar no que ouvia. Mais tarde, Harel foi levada de carruagem para outra cidade. Pela janela, viu uma silhueta, alguém fumando tranquilamente. Era o local onde a princesa seria recebida. O homem de uniforme militar era Margrave. Ele agradeceu ao soldado por tê-la trazido. Depois virou-se para Harel. Disse que já tinha ouvido falar dela e da confusão que ela causou na muralha. Enquanto ele falava, ela observava sua figura imponente. Mas o que mais chamou atenção foi o que ele fumava. Vinda de uma vida de soldado, ela reconheceu o vício. Perguntou curiosa sobre aquilo. Sorrindo, ele disse que era a erva maná, algo raro no leste. A soldado dentro dela ficou animada, quase salivando. Quando ele ofereceu, ela aceitou na hora. Sentada no sofá, Harel experimentou a erva de maná. Ela tinha um efeito de aguçar os sentidos e clarear a mente. Era menos viciante que o tabaco e não fazia mal à saúde. O homem observou a jovem tragar como se fosse experiente e perguntou se ela realmente gostava daquilo. Sentando-se também, ele se acomodou e disse que podia oferecer um pacote para ela, mas precisava tratar de algo mais sério. Queria saber sobre o Tratado de Paz e a carta. Para ele, tudo parecia uma farsa, um plano para conquistar as grandes planícies. Harel se espantou. Não imaginava que ele fosse tão perspicaz. O rosto dela revelou surpresa. Margrave disse que estava claro demais. Sabia que por trás de cada pedido de paz sempre existia um interesse oculto. Harel permaneceu em silêncio, pensando no que dizer. Ele já suspeitava de algo mais profundo. Sem alternativa, ela cerrou os punhos. Sabia que sua única chance era a hostilidade. Pediu para continuar a conversa sem muito ouvidos ao redor, referindo-se ao soldado da chegada. Agora, com os dois sozinhos, depois do chá e do fumo, podiam falar abertamente. Ela então confirmou. O tratado era só uma fachada. Sirin planejava reunir tropas e invadir o Império. Margrave se surpreendeu com a fraqueza dela. Quando perguntou se ela estava traindo o próprio pai, ela respondeu que nunca o considerou como tal. Questionou se era possível amar um homem que tirou sua mãe à força do Império. Os olhos de Margrave se arregalaram. Queria saber sobre a mãe dela. Harel disse que o nome da mãe dela era Mela. Não sabia o sobrenome, mas lembrava que ela tinha cabelos loiros e olhos azuis. Ao ouvir isso, ele mudou o rumo da conversa. Disse que aceitar a proposta dela colocaria o Império em desvantagem. Acreditava que ele usaria a filha como arma contra o próprio país dela, e isso demonstraria fraqueza. Segundo ele, o Império não planejava entrar em guerra aberta com as forças de Sirin.
Harel insistiu que ele deveria aceitar a proposta. Recusar não impediria a invasão, e, ao ajudar, ele ainda protegeria o próprio império. Margrave não entendia como ceder aquilo o ajudaria. Disse que, se fosse por vingança, ela nem precisava estar ali. De olhos fechados, ela concordou que talvez ele tivesse razão. Contou que o clima em Sirin estava tenso demais. Se não tivesse fugido, provavelmente estaria morto. Revelou então seu verdadeiro motivo. Buscava refúgio. Margrave percebeu que ela era diferente dos outros guerreiros do grupo dela. Gente que preferia morrer a recuar. Harel admitiu que havia fugido, escolhendo o risco menor. Depois de ouvir tudo com atenção, Margrave soltou uma gargalhada. Agora entendia. Ela enganava o inimigo como parte da vingança. A jovem de roupa militar então se curvou e se apresentou. Revelou seu nome, Mitch, a cavaleira de Landenburg. Ainda curvada, disse que estaria ao lado de Lady Harel a partir dali. Margrave completou dizendo que ela era uma das suas mais confiáveis soldados. Ela já tinha sido uma velha soldado, então sabia muito bem o que aquelas palavras realmente queriam dizer. Aquela mulher estava ali para vigiá-la. Mesmo assim, achou a situação compreensível. Ao olhar para a jovem à sua frente, sentiu uma confiança transbordando dela. O homem de roupa militar disse que, agora que tinha decidido ajudar, também queria que ela colaborasse. Primeiro, queria que ela se matriculasse na academia, usando uma entrada especial que ele mesmo providenciaria. No entanto, deixou claro que, mesmo com a recomendação dele, a aprovação final dependeria do imperador. Disse que, quando fosse relatar tudo ao imperador, a jovem teria que servir como testemunha, confirmando o perigo que representava. Ele afirmou que a cooperação dela seria essencial. Ela apenas concordou com a cabeça. Havia também uma condição bem simples: não causar problemas dentro do império. A jovem, com um sorriso malicioso, respondeu que faria o melhor que pudesse. Mais tarde, já em seus aposentos, tirou a capa e se espreguiçou. O dia tinha sido bem tenso. Só de pensar que agora, além de estar sob o olhar do pai, também era observada por aqueles homens de uniforme militar, sem contar que não estava mais sozinha. Agora havia uma guerreira experiente de olho nela, e por cima de tudo, a princesa ficou se perguntando se deveria chamar aquela moça de senhora. Sem saber muito bem como tratá-la, perguntou se devia usar esse título. A jovem, porém, respondeu que não precisava, que podia chamá-la só pelo nome. Com isso, a protagonista pediu que a chamasse também pelo seu primeiro nome. Avisou que usar seu sobrenome poderia atrair atenção indesejada. A cavaleira, além de bonita, era bem esperta. Sabia que a garota tinha razão. O nome de família dela carregava peso. Então surgiu uma nova dúvida na cabeça da princesa. Por quanto tempo aquela garota ficaria acompanhando? A resposta foi clara. Até que ela fosse aceita na academia ou até que Margrave dissesse o contrário. Com isso, a guerreira entendeu a melhor situação. Sentia um alívio, mas também um pouco de nervosismo. Era até fácil aceitar ter uma garota bonita por perto. Afinal, ainda não estava completamente acostumada ao novo corpo. A protagonista perguntou então o que a garota queria fazer a seguir. Foi quando a moça de cabelo curto comentou que a pequena princesa teria uma luta de treino com ela. Explicou que, mesmo com uma entrada especial, ela teria que mostrar que era capaz de lutar. Seu nome até era conhecido no Império, mas fama não faz ninguém uma guerreira de verdade. Além disso, nem foi a ideia dela. Os superiores haviam pedido para testar o nível da princesa. As duas já estavam na área externa do palácio, e a protagonista perguntou se podia usar aquele lugar para treinar. A jovem respondeu que aquele espaço pertencia ao senhor dela e aos herdeiros. Disse isso enquanto entregava uma espada para a princesa. Agora, com as duas armadas, a princesa Bárbara quis saber se os filhos do chefe estavam bem. Estava curiosa, já que ficaria ali por um tempo. A moça de cabelo curto disse, de forma seca, que todos os filhos do chefe haviam morrido. Então ela se afastou um pouco, preparando-se para um duelo, mas a princesa percebeu que tinha tocado num ponto delicado. A garota, no entanto, pediu para que ela nunca mencionasse isso na frente do mestre. Com aquelas palavras duras, a protagonista entendeu onde estava pisando. Depois de dar alguns passos, a jovem finalmente sacou sua espada, mas no instante que ela fez isso, já parecia outra pessoa. Sua presença exalava uma energia quase demoníaca. Aquela era a 10ª espada do reino, e o combate ia começar. A moça encarava seu alvo à frente, e de repente avançou com uma velocidade extremamente absurda. A protagonista só conseguia se defender graças aos reflexos do seu corpo bem treinado, típico de alguém que viveu entre os bárbaros. Pensou que não havia chance daquela garota gentil ser a mesma pessoa de agora. Ela estava diferente, a aura era ameaçadora, e antes que pudesse reagir totalmente, levou uma joelhada no estômago. Sem perder tempo, a oponente preparou outro golpe, mirando no seu pescoço.
Por pouco, a princesa conseguiu desviar, escapando de um ataque fatal. Achou que a garota tinha enlouquecido. Todo mundo falava bem dela, gentil, amável, mas agora estava cercada por uma energia muito hostil. Mesmo assim, a garota de cabelo curto desafiava a princesa Bárbara cara a cara. A protagonista sabia que se demonstrasse fraqueza, seria o fim. Segurou firme sua espada e perguntou se ela queria mesmo descobrir se era só mais uma fraca. A garota só observava, pronta para um movimento decisivo. Como um raio, ela atacou de novo. A protagonista mal conseguia se defender. Os golpes continuaram por um tempo até que ela conseguiu algum espaço para respirar e tentar entender o padrão dos ataques. Seu corpo tremia, cansado de bloquear tanto, ela sabia que tinha cometido um erro. Seus olhos se arregalavam, tinha provocado demais. E antes que terminasse de pensar, lá vinha a garota de novo, impondo sua presença. Ela até elogiou a princesa, dizendo que sua defesa era impressionante, mas deixou claro, aquilo não bastava para vencê-la. Se não lutasse a sério, iria perder. Enquanto a princesa ainda pensava no que fazer, a outra já se preparava para o golpe final. Mas então a princesa reagiu. Com firmeza, acertou a adversária no estômago, lançando-a para longe. Quando a garota bateu contra a parede, sentiu o impacto. Ela não reconhecia mais a expressão no rosto da princesa Bárbara. Algo tinha mudado. Aquela não era mais uma garota qualquer. Era ela mesma, a verdadeira guerreira de Karar. A jovem sentiu que o olhar da princesa havia mudado completamente. Suas pupilas estavam dilatadas, mostravam que seu corpo se movia por instinto, impulsionando pela vontade de lutar. Se era assim, a luta iria realmente ficar séria. A garota então sacou sua lança, segurando junto com a espada. Disse que agora sim teria uma conversa de verdade. Chamou a princesa de a guerreira de Karar. As duas emanavam uma aura carregada com um desejo puro de lutar até o fim. Estavam prontas para continuar. E assim recomeçaram a batalha com toda a força. Cada golpe era certeiro. Nenhuma das duas recuava. A luta durou tanto que a protagonista começou a se sentir tonta, talvez por causa dos ferimentos. Aos poucos, tudo começou a escurecer. Era impressionante como o corpo reagia. Quanto mais tonta ela ficava, mais sentia seu verdadeiro eu despertando por dentro. Foi nesse momento que ouviu uma voz sussurrar em seu ouvido. Ainda não é o suficiente. Achou que podia ser apenas uma manifestação da sua mente. Talvez sua consciência gritando. A voz queria que ela mostrasse os dentes de verdade, que usasse aquelas garras letais para acabar de vez com a garota na sua frente. No fundo, ela sabia que aquela voz tinha razão. Usaria qualquer recurso para sobreviver. Afinal, sua oponente era absurdamente habilidosa, e ela já sentia os efeitos dos ferimentos acumulados. Por isso, a luta precisava terminar antes que o pior acontecesse. Mas em nenhum momento o combate parou. Só se ouvia o som das espadas se chocando e a poeira subindo ao redor. Cada golpe carregava a intenção total de derrubar o outro. Lutavam como se cada ataque fosse o último. Foi então que a cavaleira declarou que daria o golpe final. Mesmo assim, as duas continuaram trocando ataques e estava claro que ambas estavam no limite, à beira de cair.